Olá, queridos. Deus esteja com você. Hoje é dia 31 de dezembro de 2020. Eu quero chamar a sua atenção para alguns fatos importantes. Quero deixar a você algumas considerações bem relevantes. Este ano de 2020 tem sido um ano cheio de intempéries, um ano com muitas lacunas, e nós estávamos pensando que o ano de 2019 havia sido um ano difícil. Agora existe um fator interessante que eu quero comentar com todos os irmãos. Por mais difícil que seja este ano, que tenha sido este ano, você vai ver na história que já houve dias mais difíceis do que estes. Houveram dias escuros que nós humanos resistimos, vencemos e suportaremos até o dia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. Diferente do que muitas pessoas estão dizendo, olha, nós estamos em guerra, estamos em conflito, não. Não existe uma guerra. O que está acontecendo hoje é que cada ser humano está enfrentando a sua própria batalha. Seja esta batalha pela solidão, seja por conta da crise financeira, seja uma batalha familiar, e a pior de todos, a pior de todas elas, é aquela batalha que acontece no interior de cada pessoa, quando esta pessoa trava esta guerra consigo mesmo. Meus amigos, irmãos, quando este ano começou, as pessoas queimaram os fogos em suas comemorações, fizeram promessas, alguns até trouxeram alguns costumes de pular 7 ondas do mar, outros resolveram fazer suas juras de amor, brindaram o ano de 2020 que estava chegando. E isso, com certeza, muitas pessoas ficaram esperançosas, esperando novidades, coisas boas, nascimentos que iriam surgir, casamentos que iriam acontecer, planos de carreiras que iriam ser alcançados, viagens, concretização de sonhos, e algumas pessoas estavam tão otimistas que esperavam que o ano fosse maravilhoso, porque na concepção de muitos, 2019 tinha sido um ano muito difícil. Com o surgimento deste novo ano, 2020, as pessoas se abraçavam, lançavam aos céus os seus fogos de artifício. Eles comemoraram tanto que, por vezes, chegamos a confundir os fogos com as estrelas. E a cada explosão era grito de urra, viva e assim por diante. 2019 se encerrava e nós, humanos, sempre crendo que este ano seria melhor. Entramos no mês de janeiro, eu estava até em viagem, e começamos a ouvir os rumores, não que estava acontecendo uma guerra no mundo, mas de uma pandemia que estava ocorrendo, que foi ignorada, melhor dizendo, por muitos governantes. Em muitos países não deram o devido crédito. Ninguém acreditava que seria algo tão devastador como o que acontece nos nossos dias. Mas o ano surgiu e, com isso, muitas aulas foram canceladas, o comércio se fechou, lockdown em vários lugares. As medidas de segurança foram tomadas, os usos de máscaras se tornaram obrigatórios, álcool em gel tinha que ter, distanciamento. A nossa geração começou a experimentar algo que nunca
experimentou antes. Embora já passamos, a Terra, a humanidade já passou por coisas piores. Mas neste ano nós tivemos que aprender muitas coisas. A nossa geração teve que se adaptar ao novo. A nossa geração teve que aprender a se distanciar, a engavetar os sonhos, a parar os seus planos e mudar todo o projeto o qual havia sido planejado. Muitas pessoas adiaram seus casamentos, outras pessoas cancelaram festas de aniversário, formaturas, reuniões de mulheres, tudo teve que ser suspenso. Os nascimentos e as mortes se tornaram algo solitário para a nossa geração, porque só os mais próximos podiam participar. Houve situações em que nem os próprios familiares puderam simplesmente celebrar um velório. 2020 não foi possível mais assistir aos nascimentos e nem chorar nas despedidas fúnebres. Tudo mudou numa velocidade incomparável que até hoje muitos ainda não conseguem compreender. Nós não fomos ensinados, não fomos educados para viver esta situação. Situação esta que é comum apenas em tempos de guerra. Mas será que de fato não há uma guerra lá fora? Se houver ou não, muitos estão enfrentando as suas verdadeiras batalhas. Estas batalhas que muitos até já entraram com pedido de falência, com desemprego, com crise em seus casamentos. Tudo isso porque não temos experiência com o novo, com esta situação. Existe uma fenda, várias fendas, que precisam ser preenchidas com respostas. Respostas estas que nós não temos. E são tantas perguntas sem respostas que essas fendas, essas brechas, já estão acostumadas com o vazio. Este ano que nos provou que a casa linda já não tem tanto valor, que o carro da melhor marca de nada adianta porque não se tem para onde ir. Este ano que já nos provou que a cor da pele indefere, a condição social, a classe econômica indefere, ele se finda hoje. E nós sabemos que o combate ao Covid não será algo fácil. Muitos cientistas já estão trabalhando para a produção de uma vacina eficiente, mas existe um vírus em nossa sociedade que só será eliminado quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vir arrebatar a igreja. Portanto, nesse momento, é momento de confiar em Deus, ser grato a Ele por tudo que Ele nos fez, confiar no Senhor de todo o nosso coração. Estão dizendo que as coisas explodiram, mas a igreja de Jesus Cristo, ela vai vencer toda a intempérie, todo obstáculo e toda dificuldade que aparecer em seu caminho. É por isso que eu quero dizer a você que até aqui prevaleceu, sobreviveu, que Deus te guardou. Levanta a cabeça e segue. Perdemos pessoas que amávamos, engavetamos, volto a dizer mais uma vez, sonhos e projetos. Mas se você acha que este ano de 2020 foi o pior de todos os anos, você está equivocado. Estamos passando por uma fase difícil, sim. Mas o mundo passou por coisa pior. Em meio a toda essa desgraça, em meio a toda a situação difícil, em meio a tudo que estamos vivendo, essa não é a pior de todas. Se nós olharmos para a história da humanidade, nós vamos ver que este ano é só mais um ano. Confia em Deus de todo o teu coração.
Você que até aqui chegou, que Deus te fortaleça, que Deus te cubra com as suas mais copiosas bênçãos e que vamos seguir vencendo, anunciando o reino de Deus. Em 2020, sem dúvida, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o coronavírus infectou aproximadamente 74 milhões e 500 mil pessoas no mundo e matou mais de 1 milhão e 600 mil pessoas. Mas, com tudo isso, não é o pior da história. A peste negra, por exemplo, a peste bubônica matou 25 milhões de pessoas na Europa e até 200 milhões de pessoas no mundo inteiro em 1346. As expedições espanholas, por exemplo, junto com a portuguesa ou as portuguesas, trouxeram a varíola para as Américas em 1520. E a varíola exterminou entre 60% e 90% dos habitantes originais do continente. A gripe espanhola varreu o mundo em 1918. Ela infectou os soldados que voltavam da Primeira Guerra Mundial e matou mais de 50 milhões de pessoas. Isso tudo foi o equivalente a entre 3% e 5% da população do mundo inteiro na época. E por que não falarmos do vírus HIV, que causa a AIDS, que matou mais de 32 milhões de pessoas desde o início da epidemia na década de 1980. Este ano, muitas pessoas de fato perderam seus empregos. As consequências da crise econômica, de fato, são catastróficas, sim, e afeta a vida de muitas pessoas. Mas, por exemplo, durante a Grande Depressão de 1929 a 1933, na Alemanha, 1 a cada 3 pessoas estava desempregada quando Adolf Hitler chegou ao poder. Em 2020, muitas pessoas reclamaram porque não pôde se confraternizar com seus amigos. O mundo inteiro passou por isso. Passamos quase que o ano inteiro dentro de nossas casas. Mas, no ano de 536 depois de Cristo, grande parte do mundo não conseguiu nem ver sequer o céu. Uma grande névoa misteriosa que surgiu na Europa e no Oriente Médio e se espalhou pela Ásia trouxe escuridão. Foram dia e noite por 18 meses seguidos. O historiador medieval e arqueólogo Michael McCormick, da Universidade de Harvard, ele diz que foi um dos piores períodos, se não o pior ano, para se viver em boa parte do planeta. 1 ano e 8 meses de total escuridão. Por mais escuro que foi 2020, nós estamos vendo o nosso céu. O mundo experimentou a década mais fria dos últimos 2.300 anos. Safras foram perdidas, as pessoas morreram de fome. Tudo isso por causa de uma erupção vulcânica cataclísmica que ocorreu na Islândia ou na América do Norte, que ninguém sabe até hoje explicar, que expeliu cinzas em todo o hemisfério norte. Segundo os pesquisadores, a névoa vulcânica foi carregada pelos ventos por toda a Europa e mais tarde pela Ásia, e levando a um período de um clima totalmente frio. Em 2020, eu tenho visto as pessoas reclamar que estava faltando papel higiênico e começaram a estocar. Bom,
pelo menos ainda tem papel higiênico. Lá em Roma, eles usavam o tersório, que era um bastão com uma esponja, e em uma das pontas era usado para se limpar quando a pessoa ia ao banheiro. Graças a Deus que com toda dificuldade nós estamos vencendo. Este ano as pessoas reclamam que não puderam mais ir para suas viagens no exterior. O Covid afetou o turismo? Sim. Sim. Mas se você está achando ruim porque não pôde viajar, pense como viveram as pessoas que vieram antes de nós. Como viveu a igreja perseguida. Como vive os nossos irmãos na janela 1040. Às vezes nós reclamamos e choramos e não nos lembramos das bênçãos que nós temos. William Shakespeare, ele disse que chegou a chorar porque ele queria um par de sapato, mas ele se conteve quando ele passou na rua e viu um homem que não tinha pernas. Nós reclamamos tanto e nos esquecemos de tudo que já vem acontecendo. Por exemplo, em abril de 1992, em Los Angeles, a cidade inteira viveu dia de tumultos, porque depois de espancarem um homem negro, Rodney King, os policiais brancos foram atacados pela população. Calamidade no mundo acontece não é de hoje nem de ontem. Isso faz parte da história humana. O racismo sempre ocorreu e ainda ocorre. A diferença é que agora está sendo filmado, mas nós não precisamos nos vitimizar por isso. Precisamos seguir adiante, ocupar a nossa posição e ter certeza, com Deus no coração, que nós iremos vencer. Nós nos deparamos agora, no dia 4 de agosto deste ano, com uma detonação acidental de aproximadamente 2,75 mil toneladas de nitrato de amônio, que estava armazenado de forma incorreta em Beirute. Em Beirute, a explosão causou 190 mortes e mais de 6 mil pessoas feridas. Foi uma das maiores explosões nucleares da história. Os especialistas eles dizem que a quantidade de explosivos é o equivalente a até 1 quiloton, ou seja, é 1/20 do tamanho da bomba de Hiroshima. E isso foi notícia, mas se esqueceram que em dezembro de 1984 havia milhares de pessoas na cidade de Bhopal, na Índia, que foram mortas por causa de um vazamento de uma fábrica de produtos químicos. Foi um dos maiores desastres da indústria moderna. O governo indiano diz que aproximadamente 3.500 pessoas morreram em poucos dias, com mais de 15 mil mortas nos anos seguintes por doenças pulmonares fatais. O efeito da névoa daquela bomba na Índia envolveu a cidade durante décadas. E algumas pessoas até hoje ainda convivem com as suas consequências. Outro assunto que foi foco foi a quantidade de animais que ficaram desabrigados e mortos por causa dos incêndios florestais. Segundo os pesquisadores, são mais de 3 bilhões de animais que foram mortos ou ficaram desabrigados. E eu estou falando só da Austrália, quando começou no final de 2019. E esses incêndios mataram 33 pessoas. As chamas varreram grande parte da Austrália e no verão passado causaram a devastação de grande parte da vida selvagem. A única que tinha no país. Mamíferos, répteis, pássaros, sapos e vários outros animais morreram ou perderam seu habitat natural. Se voltarmos mais ainda, em setembro de 1923,
grandes terremotos, geraram grandes tempestades de fogo e até mesmo um tornado de fogo que causou a morte de 140 mil pessoas entre Tóquio e Yokohama, na Ásia, no Japão, mais precisamente. Se formos olhar para a história da humanidade, sempre vai haver situações difíceis e sempre haverá, porque faz parte da nossa vida. Agora, o que nós precisamos fazer agora é ter fé em Deus. Desigualdade racial sempre houve e vai continuar havendo. O que nós precisamos é oferecer esperança para que possamos promover a mudança no futuro. Danos ao meio ambiente sempre houve. As empresas prometem reduzir as suas emissões de carbono, fazem promessas, mas ninguém cumpre. O que nós precisamos é nós fazermos a nossa parte. Nós não temos outro planeta para viver. O que Deus nos deu foi esse. A NASA anunciou que tem água lá na Lua e outros já dizem que é possível, estão explorando para ver se é possível a vida em Marte. Mas o que nós precisamos é nos preocupar com o que está escrito nas Escrituras. Já que estamos aqui nessa terra, até o arrebatamento da igreja, a nossa fé tem que ser que Deus está no controle de toda e qualquer situação. O salmista Davi, ele nos escreve que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Resista, vença qualquer situação que está diante de você. E com certeza, mesmo durante esta pandemia, a mão de Deus foi conosco e a mão de Deus tem nos sustentado. Que este ano de 2021 que se aproxima seja um ano de bênção, um ano de paz, um ano de prosperidade. Que você consiga vencer todos os seus obstáculos. Há muitos homens na Bíblia que venceram na crise, e nós temos vencido na crise. Que esse ano de 2020 seja referência para as experiências que você terá e que sirva de lição para o ano de 2021. E que a manifestação da glória de Deus vá diante de você. E que todas as coisas se acertem, se encaixem e que você vença em nome de Jesus. Não se dobre, não se proste, não se curve, que nós somos preparados para vencer. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus está conosco e nós seguiremos marchando impolutamente. A marcha da igreja é uma marcha impoluta. Um feliz ano novo. Boas festas. Que Deus te abençoe, você e toda a sua casa. E que 2021, o Espírito de Deus te capacite para que você consiga fazer aquilo que até hoje você não fez. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Receba o nosso abraço. Fique todos na paz do Senhor Jesus.